Abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 16, onde leremos a palavra de Deus, que servirá de base para a nossa reflexão. Uma novela que está sendo exibida, pelo menos com o título Rico e Lázaro. Eu confesso a vocês que não assisti nenhum capítulo sequer. Primeiro porque eu não gosto muito de assistir novela. Fiz uma tentativa muito forçada para assistir os 10 Mandamentos. Consegui assistir algumas partezinhas, porque eu não sei como que conseguiram transformar, né, uma história que daria, no máximo, 15 capítulos em 150 capítulos. Né? Então, haja paciência, né? Haja paciência, haja enrolação, haja... realmente o pessoal viaja, né, na imaginação e tenta realmente prolongar a história, colocando muitos elementos que, infelizmente, não estão na Escritura. E quando você pega uma história bíblica, né, e você divaga sobre uma série de outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia disse, para mim é muito difícil. A gente que está acostumado a ler a Bíblia, a gente acaba fazendo um filtro. Né? O filtro fica no nosso olho, né? Na nossa visão, e a gente não consegue ter tanta paciência assim. Os irmãos que estão vendo me perdoem. E segundo, porque não tem tempo realmente para assistir e passar tanto tempo assim vendo televisão. Eu raramente vejo televisão hoje. Quando tenho oportunidade, assisto algum telejornal, alguma coisa assim, mas raramente realmente tenho tido tempo para assistir televisão, muito menos novela. Me chamou a atenção alguns momentos assim que eu tive oportunidade de ver aquelas propagandas da novela, né, que aparecem às vezes na televisão. E chamou a atenção de que o tema da novela é Rico e Lázaro, mas estão tratando de Daniel. Eu queria saber o que Daniel tem a ver com Rico e Lázaro. Eu não consigo entender. Que Daniel, Nabucodonosor, teria a ver com a história do Rico e Lázaro. Particularmente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O Rico e Lázaro... Alguns defendem a tese de que tenha sido uma parábola contada por Jesus. Tá? Já outros defendem a tese que não foi uma parábola propriamente, que teria sido, né, na verdade, uma afirmação, né, uma afirmação de uma pessoa, uma história de uma pessoa. Né? Então, a gente realmente precisa ficar atento, né? Ficar ligado nessa questão para estarmos realmente entendendo o que se passa, entendendo qual é realmente a história que realmente a palavra de Deus procura nos ensinar e compartilhar com a gente. Tá? Então, Lucas 16, né? Lucas 16, de 19 em diante, 19 a 31. Estamos juntos? Diz a palavra, então, do Senhor nosso Deus. Havia um homem rico que se vestia de roupas de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se banqueteava com luxo. E um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de feridas, foi deixado em seu portão, né? E desejava comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cachorros vinham lamber-lhe as feridas. Quando o mendigo morreu,
foi levado pelos anjos para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico ergueu os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro junto dele. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, disse: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste bens, mas Lázaro, por sua vez, recebeu males. Agora, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós e vós, de forma que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os daí para nós. Então ele disse: Eu te imploro, ó Pai, que o mandes à minha família, à família de meu pai, porque tenho 5 irmãos. Manda-o para os advertir, a fim de que eles também não venham para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Ele respondeu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for falar com eles, irão se arrepender. Abraão, porém, lhes disse: Se não ouvem Moisés nem os profetas, tampouco acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos. Amém? Esta é a história do rico e Lázaro. Esta é a parábola do rico e Lázaro que a Bíblia apresenta. Qualquer outra coisa não é mera coincidência, não tem nada a ver. Qualquer outra coisa que você ver aí, que você ouvir, não tem nada a ver com a história que Jesus contou. Tá? Algumas versões, como a século XXI, colocam como título do texto a expressão parábola do rico e Lázaro. Outras versões da Bíblia falam simplesmente o rico e Lázaro, tiram a palavra parábola, para que possa também dar o sentido de que não foi uma ilustração simplesmente, uma parábola contada por Jesus, mas sim, na verdade, uma história verídica que teria acontecido. Nós não sabemos exatamente, deixamos, por conta do Senhor, o Senhor sabe se realmente esses 2 personagens da parábola existiram de fato ou não. Mas a verdade é que este texto, esta história, ela tem algumas verdades, alguns princípios que são imprescindíveis para nós que vivemos hoje, quando pensamos na questão da eternidade. O que fica claro aqui para a gente nesse texto é a questão da eternidade, ou seja, onde vamos passar a eternidade? Onde passaremos a eternidade? Onde passaremos a eternidade? A Primeira Igreja Batista Itaguaí, onde meu pai é pastor, tem utilizado essa frase como um dos seus slogans, já colocaram, inclusive, uma ocasião, uma faixa bem grande atravessando a rua da igreja, para que todas as pessoas pudessem passar e ler aquela frase. Fizeram adesivos de carro: onde passarás a eternidade? Você sabe onde você vai passar a eternidade? Você tem certeza disso? Você tem convicção disso? Tem convicção disso? Hoje pela manhã, falei com os irmãos a respeito do José Mauro. Irmão nosso, que completou agora, dia 27 de setembro, 50 anos de vida, e professor de hebraico, formado pelo FRJ, lançou recentemente, alguns meses atrás, a sua gramática de estudo da língua hebraica. Sexta-feira passada saiu para dar uma aula e não voltou mais para casa. Teve um infarto fulminante na rua, foi levado para um hospital e a sua esposa só recebeu a notícia de que ele havia falecido. E ontem, ali no cemitério de Irajá, compartilhando uma palavra àqueles irmãos, eu li para aqueles irmãos justamente a palavra em Tiago, capítulo 4.
que é a sua vida? A vida é como uma neblina que sobe e logo desaparece. É uma neblina que chega e logo vai embora. E logo vai embora. Assim é a vida. É como o vapor de uma chaleira que sobe e daqui a pouco você não vê mais. Assim é a vida. Passageira, efêmera. Deus nos permitiu viver aqui neste mundo alguns anos. Alguns anos. Temos pessoas da nossa convivência, né, que conseguiram viver muitos anos. Muitos anos. Tivemos o pastor Altino Vasconcelos, que foi pastor da nossa igreja, que viveu, se eu não me engano, 105 anos. Né, teve 105 anos de vida. Né. Pastor Zízia costuma dizer que o pastor Altino obedeceu muito bem papai e mamãe. Né, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, você quer viver muito, obedeça a papai e mamãe. É um segredo. Obedeça seu pai, obedeça sua mãe. Honre o seu pai, honre a sua mãe. Honre a sua mãe. É um dos segredos para viver uma vida longa. Uma vida longa. E pastor Altino viveu bastante tempo, mas houve um dia que Deus o chamou, em que aquele que ele dizia ser o seu melhor amigo, o chamou para estar junto com ele, para sempre, por toda a eternidade. Alguns vivem, têm o privilégio de viver realmente muitos anos. Outros têm o privilégio de viver apenas poucos anos, mas vivem. E a verdade que nós temos diante de nós é esta: por mais que a gente viva neste mundo, a vida é passageira. Ela está passando. Ela está passando diante de nós e nós precisamos entender que Deus nos permitiu viver aqui neste mundo tão somente para tomarmos a decisão de onde vamos passar a eternidade. Quando você compara a sua vida aqui, que seja de 50 anos, que seja de 30 anos, que seja de 100 anos, com a eternidade, você chega à conclusão de que o que conta de fato é a eternidade. É a eternidade. Na eternidade não existe sequer contagem de tempo. Às vezes a gente usa aquela expressão, né, ou algumas pessoas chegam a utilizar a expressão, quando chegar na eternidade, vou passar os primeiros 10 mil anos só olhando o rosto de Jesus. Você pode passar os primeiros 10 mil anos olhando o rosto de Jesus, só que na eternidade, tá, para Deus, um dia é como 1000 anos é como um dia. Não existe contagem cronológica de tempo na eternidade. Não existe. Né? Como é que isso se processa na nossa cachola, a gente não entende. Eu, particularmente, não consigo me imaginar fora do tempo, sem o relógio funcionando, me dizendo que são 8h13. Eu não consigo processar isso muito bem na minha cabeça. Né? Mas eu não preciso processar isso na minha cabeça. Eu tenho que aceitar a verdade que um dia eu estarei com Jesus para sempre, para todo o sempre. E eu poderei passar a eternidade inteira olhando para o rosto de Jesus, o meu Salvador. A eternidade inteira. Né? Se é que ele vai deixar, né? Porque a eternidade você pensa que vai ser só culto o tempo todo. Os anjos, dizia Russell Shedd, né? Os anjos estão o tempo todo olhando para Jesus, esperando receber dele uma ordem a cumprir. O que o Senhor tem para a gente? Não pode nem dizer o que o Senhor tem para a gente hoje, né? Porque não existe ontem, hoje e amanhã. O que o Senhor tem para a gente? O que o Senhor quer que a gente faça? Os anjos estão olhando, os servos de Deus estão olhando na eternidade o tempo todo para Jesus, esperando receber dele uma ordem, algo a executar. Então, a eternidade certamente há de ser algo muito dinâmico, que excede completamente a nossa imaginação, o nosso entendimento e até mesmo os relatos bíblicos, quando você lê, por exemplo, Apocalipse e vários outros livros da Bíblia que
tentam descrever um pouco a realidade da eternidade, é muito limitado, não há palavras para descrever. Não há palavras para descrever. Paulo fala a respeito de si mesmo, de que ele teria sido arrebatado até o céu, né? E ele usa uma expressão bem interessante, até o terceiro céu, né? Então, ele não foi ao primeiro céu, nem ao segundo céu, ele foi ao terceiro céu, e há muitas teorias a respeito de qual seria o primeiro céu, qual seria o segundo céu, o terceiro céu. Eu não vou entrar nessas teorias aqui agora, tá? Mas ele diz que foi até o terceiro céu, e ali ele recebeu uma revelação que ele não era digno de relatar. Ele não se achava digno de relatar a visão que ele tivera na presença de Deus lá no céu. Que coisa tremenda. Que coisa tremenda, né? Então Deus nos permitiu e está nos permitindo viver aqui neste mundo simplesmente para a gente escolher, para a gente decidir onde vamos passar a eternidade. Você já decidiu isso? Você já tomou essa decisão no seu coração? Você tem certeza, você tem convicção de que realmente você está salvo, de que a sua vida está segura em Deus, de que de fato você quer ir para o céu? Pastor, mas existe alguém que não quer ir para o céu? Existe. Existe. Um cantor famoso, né, de música popular no nosso país, né? Ele disse algum tempo atrás, com todas as letras, eu assisti a sua entrevista, eu quero ir para o inferno. O céu deve ser muito monótono, deve ser muito chato. Eu quero ir para o inferno. E se ele quiser ir para o inferno, ele vai para o inferno. É a escolha dele, é a decisão dele. Agora, a grande questão para mim e para você é a seguinte, né? Se você chegasse hoje diante de Deus, e Deus lhe perguntasse, por que razão deveria eu permitir a sua entrada aqui no meu céu? Qual seria a sua resposta? Se hoje você chegasse diante de Deus e Deus lhe perguntasse, por que razão deveria eu permitir a sua entrada aqui no meu céu? Qual seria a sua resposta? Qual seria a sua resposta? O que é que a gente faz para ir para o céu? O que é que a gente faz para ir para o seio de Abraão, né? Para junto de Abraão? O que é que a gente faz para ter o mesmo destino eterno que Lázaro teve? Vamos voltar aqui à história. 2 homens. Um homem muito rico, né? Que nós não sabemos o seu nome, a Bíblia não relata qual era o nome dele, e um mendigo. O mendigo tinha um nome, chamava Lázaro. Né? E então, o rico, ele certamente vivia com tudo aquilo que o dinheiro poderia lhe proporcionar. Vivia, certamente, uma vida cheia de regalias, ele vivia abastado, comia de tudo, né, que poderia desejar a sua alma. E o Lázaro era simplesmente um mendigo. Um mendigo que mendigava à porta do rico. Comia das migalhas que caíam da mesa do rico, ou seja, ele comia das sobras das comidas do rico. Essa comida era lançada no seu portão e Lázaro passava por ali e apanhava um pouco de comida, portanto, daquele homem rico. Sempre sobrava alguma coisinha e tal, então ele passava por lá e conseguia comer alguma coisa. A história continua dizendo que um belo dia, os dois morreram. Os dois morreram. O rico morreu e foi sepultado. Lázaro morreu e foi levado para o céu para viver junto a Abraão. Algumas versões antigas dizem no seio de Abraão. No seio de Abraão. É interessante a gente perceber que houve uma inversão dos papéis, da situação de cada um após a morte. O rico vivia muito bem, com todo conforto.
foi para o inferno. E lá ele era atormentado por chamas, como diz o texto. Lázaro vivia aqui neste mundo uma vida de muitas privações, muitas dificuldades. Quando ele morreu e foi levado para o céu, e lá ele foi consolado, lá ele foi abençoado, lá ele pôde desfrutar, portanto, da presença do Senhor. Nessa história, a gente aprende algumas verdades que falam sobre como a gente pode chegar lá no céu. Quais são as decisões, quais são as atitudes que eu e você precisamos tomar para irmos para o céu? Para termos o mesmo destino eterno de Lázaro, para não termos o mesmo destino eterno que o rico teve. O que a gente precisa fazer? Quais são as atitudes que a gente precisa tomar para, de fato, ir para o céu? Eu queria compartilhar com vocês, então, algumas dessas verdades que a gente poderia realmente tomar para ir para o céu. A primeira delas é a seguinte: você precisa aproveitar a oportunidade que Deus lhe dá. Você precisa aproveitar a oportunidade que Deus está lhe concedendo. A vida passa. E o texto nos diz que essa decisão você só pode tomar em vida. Você não pode tomar depois da morte. Guarde isso. Essa decisão de ir para o céu, tá? Ou de tomar o caminho que leva para o céu, você só pode tomar enquanto você tem vida. E a questão é que essa decisão ela é extremamente urgente, porque nós não sabemos o que nos acontecerá amanhã. Nesse mesmo texto de Tiago, capítulo 4, quando Tiago fala que é a vossa vida, ele antes disso ele pergunta, ele diz, ele afirma: vocês nem sabem o que acontecerá com vocês amanhã. Nós não sabemos o que acontecerá com a gente amanhã, nós não sabemos o que acontecerá com a gente daqui a meia hora. Daqui a 1 hora, nós não sabemos. Não é verdade? Então, por isso essa decisão é uma decisão urgente, que você precisa tomar. Por quê? Porque ela só pode ser tomada em vida. Ela só pode ser tomada enquanto você tem fôlego de vida, enquanto você está respirando, enquanto você tem consciência das suas escolhas, das suas decisões. Das suas decisões. O que dizer de pessoas que perderam a noção do juízo por conta de uma demência, por conta de uma doença? O que dizer dessas pessoas que perderam a chance, perderam a oportunidade que Deus lhes deu? A Bíblia nos diz em Isaías capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Enquanto você pode achar Deus, busque a Ele agora, não deixe para depois. Essa é uma decisão urgente, necessária, e você precisa aproveitar esta oportunidade que Deus está lhe concedendo. O rico vivia em tormentos, pois o inferno é um lugar de sofrimento, onde é visto o que jamais se desfrutará, de onde as pessoas se lembrarão do pecado com saudade, com sede sem alívio, com remorso por não terem aproveitado as oportunidades concedidas por Deus para a sua salvação. Eu fico imaginando aquele homem rico lá no inferno, dizendo: ó Deus, não tem mais jeito para mim, não tem mais solução para mim. Lembrando-se de quantas oportunidades ele teve para tomar uma decisão que lhe permitisse viver a eternidade num lugar melhor, num lugar diferente, mas ele não aproveitou. O inferno é um lugar de remorso, é um lugar de tristeza, de angústia, justamente por não ter aproveitado as chances, as oportunidades que Deus lhe concedeu. E eu quero só lembrar a você que você e eu somos extremamente privilegiados.
extremamente privilegiados. Oswald Smith disse o seguinte: por que algumas pessoas têm o direito de ouvir o Evangelho, de ouvir a respeito do caminho da salvação 50 vezes, enquanto algumas pessoas não chegaram a ouvir uma única vez sequer? É possível que você já tenha ouvido muito mais do que 50 vezes. Muito mais do que 50 vezes. Eu e você, olha, eu ouço o Evangelho desde criança. Desde criança. Entreguei minha vida a Jesus numa IBF aos 4 anos de idade. Fui batizado nesta igreja aos 8 anos de idade. Se nós temos, só para contar os domingos, se em cada ano a gente tem 52 domingos, então, num ano a gente ouve, vindo à igreja todos os domingos, a gente ouve o Evangelho pelo menos 52 vezes, sem contar o número de anos que a gente já viveu. Multiplica isso pelo número de anos que você viveu, aí você vem à igreja quarta-feira também. Quantas vezes você já ouviu o Evangelho? Quantas vezes você já ouviu a palavra de Deus? Mas quantas pessoas deste mundo não ouviram sequer uma vez a palavra do Senhor? Ainda não tiveram acesso a essa palavra como você teve. Você é um privilegiado, então não desperdice essa oportunidade. Não desperdice a chance que Deus está lhe dando. O rico pediu misericórdia. Misericórdia, pai Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim, mas teve seu pedido negado, porque Jesus elimina a possibilidade de salvação após a morte. Não há nada que possamos fazer por alguém que já morreu. Não há nada que possamos fazer por alguém que já morreu. Guarde isso no seu coração. Não há nada que a sua esposa possa fazer por você depois que você morrer. Não há nada que o seu marido possa fazer por você depois que você morrer. É justamente por isso que num sepultamento a gente não ora por quem já morreu. Porque não tem mais nada para fazer. Por que nós vamos orar por quem já morreu? Nós vamos orar por quem está vivo. Por nós que estamos vivos e que precisamos tomar decisão. Que precisamos do conforto de Deus, precisamos da graça de Deus para superar a dor da perda. Ok. E nós que estamos vivos e precisamos tomar a decisão necessária para irmos para o céu, para vivermos o restante da nossa vida na presença de Deus. Há um tempo para você pedir misericórdia. Infelizmente, o rico pediu misericórdia na hora errada. Já tinha passado o tempo. Já tinha passado o tempo. Porque o tempo para você pedir misericórdia a Deus é agora. Não é depois. Não é amanhã, quem sabe, um dia. Não é depois que você morrer. Depois que você morrer, não adianta pedir misericórdia. Não adianta. A Bíblia fala de um homem chamado Bartimeu, filho de Timeu, que era um cego mendigo, tipo Lázaro. Só que pior do que Lázaro, porque Lázaro, pelo jeito, tinha visão. E Bartimeu não tinha visão. E era um mendigo que vivia pelas ruas de Jericó pedindo esmolas. Um belo dia ele ouviu Jesus passar. Ele soube que Jesus estava passando pela cidade. E o que ele fez? Ele começou a clamar: Jesus, tem o quê? Misericórdia de mim. E Jesus atendeu o seu pedido. Jesus atendeu o seu pedido. Enquanto você tem vida, você pode pedir a Deus misericórdia. Enquanto você tem vida, você pode pedir misericórdia, que Deus dispensa a você, a mim, a cada um de nós, a sua misericórdia. Nos meus momentos de oração, eu acho que a palavra que eu mais repito diante de Deus é misericórdia. Como aquele cego, mendigo. Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia. Tem misericórdia da minha irmã que está enfrentando um problema assim, assim, assim. Tem misericórdia do meu irmão que precisa voltar para ti. Precisa se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu acho que, sinceramente, irmãos, nos meus momentos de oração diária diante de Deus, a palavra que eu mais peço a Deus é misericórdia. Enquanto a gente está aqui, a gente pode pedir quantas vezes a gente quiser.
eu e você podemos pedir quantas vezes quiser. Senhor, tem misericórdia da minha família, tem misericórdia dos meus filhos, tem misericórdia dos meus pais, de mim mesmo. Como eu preciso da tua misericórdia. Como eu preciso da tua compaixão. Tem misericórdia de mim. Você pode pedir hoje, agora, que Deus vai atender você. Mas depois que você morrer, esquece. Depois que você morrer, não tem mais jeito de pedir misericórdia. O rico pediu misericórdia na hora errada. Por quê? Porque perdeu a oportunidade. Então não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Busque a Deus agora. Busque a misericórdia de Deus agora. Confesse de fato seus pecados a Deus agora. Busque a presença do Senhor agora, em nome de Jesus. Verso 26 nos mostra que há um abismo, há uma separação. Abraão vira para Lázaro, ou melhor, vira para o rico e diz assim, aquele que fora rico, né? Agora ele não era mais rico, né? Agora os papéis se inverteram, agora Lázaro que se tornou rico, rico da graça de Deus. E diz, né? E Abraão vai dizer para ele, meu filho, infelizmente não temos mais o que fazer. Por quê? Porque há um abismo, há uma separação entre nós. De tal forma que quem está aqui no céu não tem como passar para o inferno e nem quem está no inferno tem condições de passar para o céu. Há um abismo. Não tem como alterar o lugar depois da morte. Não tem como. Por isso, nós podemos afirmar que não há nada que possamos fazer em favor de alguém que já morreu. Não há nada que a gente possa fazer. O que a gente deve fazer é orar por nós, que estamos vivos e estamos a caminho da eternidade. Para lá todos nós estamos indo. Para lá todos nós estamos indo. Não é? Minha sogra diz muito isso, né? Ela vive com a gente de vez em quando, né? Com 82 anos de idade e tal, dá uma rateadazinha aqui, esquece alguma coisa e tal, e aí os netos começam a brincar com ela, a zoar um pouquinho, e o que ela diz? Para lá vocês vão. Para lá vocês vão. Parece que está rogando praga. Mas para lá vocês estão indo. Né? E somos mesmo. Né? Não sei nem se vamos chegar lá, né? Com metade da lucidez dela aos 82 anos. Né? Com a metade da lucidez dela. Mas para lá todos nós estamos indo. E nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede para ajustar a nossa vida à vontade de Deus e tomar as decisões que precisamos. Interessante sobre essa questão do abismo. Um abismo só pode ser transposto por uma ponte. Não é verdade, gente? Neste mundo em que nós vivemos, a palavra de Deus nos ensina que há também um grande abismo entre nós e Deus. E esse abismo tem um nome chamado pecado. O pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que Deus não está com a sua mão encolhida para que não possa salvar. Nem está com o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o pecado é essa barreira, o pecado é esse muro, o pecado, meus irmãos, é esse abismo que nos separa de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça e misericórdia, construiu uma ponte. Essa ponte que nos leva até Ele, que permite que a gente vença o pecado, que a gente transponha o pecado e realmente tenha comunhão com Ele, tenha acesso à presença dEle. Essa ponte não é a ponte das nossas boas obras. Essa ponte não é a ponte das nossas filosofias de vida. Essa ponte não é construída com o nosso dinheiro. Essa ponte foi construída pelo amor de Deus. Pela graça de Deus, e essa ponte tem um nome. Tem um nome. Aqui no Brasil, eu creio que em outros países também, quando o governo constrói uma ponte, coloca um nome, não é verdade? Coloca o nome de alguém. Às vezes o nome de um engenheiro que
trabalhou na construção daquela ponte, né? Ou o nome de uma personalidade. Ponte Rio-Niterói, não é verdade? Tem um nome, né? De um dos presidentes, né? Do nosso país. Então, eu queria só dizer para você que essa ponte que nos liga até Deus tem um nome também. Se chama Jesus Cristo. Jesus é a ponte. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho. É a única solução. Como nós ouvimos hoje pela manhã, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não há outro caminho, não há outra possibilidade, não há outra chance de chegarmos ao céu que não seja por meio de Jesus. A Bíblia diz que não há outro nome sequer, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, senão o nome de Jesus, do Filho de Deus. É o único capaz de trazer a mim e a você a salvação e a redenção. É impossível chegar a Deus a não ser por meio de Jesus. Segunda atitude que você precisa ter para ir para o céu, à luz aqui da parábola do rico e Lázaro, é a atitude de ouvir a voz de Deus. É a atitude de ouvir a voz do Senhor. Lá no verso 29, ele vem de um discurso, né? Ele vem de um bate-papo, desse bate-papo entre Abraão e o rico. O rico chega e diz assim: Senhor, por favor, manda Lázaro ir lá falar com a minha família, porque eu tenho irmãos, e se eles não tiverem noção do perigo, eles vão acabar vindo para cá também, para esse lugar de tormento. E Abraão diz o quê? Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Ouçam-nos. Moisés é a representação da lei de Deus. Moisés é a representação da Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei. Moisés representa, portanto, a lei. Eles têm, os seus irmãos têm Moisés e os profetas. Todos os profetas estão disponíveis para que eles possam ouvir. Ouvir. Se você quer ir para o céu, você precisa ouvir Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. A palavra de Deus nos diz em Isaías 53, versos 55, versos 3 e 6. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Se nós ouvirmos Deus, nós iremos viver. Por isso a palavra de Deus nos diz também no Salmo 95, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais os vossos corações. Se nós estamos ouvindo a voz de Deus, se nós estamos ouvindo o que Deus tem a nos dizer, não vamos endurecer o nosso coração, vamos ouvir a voz de Deus, vamos ouvir a lei de Deus, vamos ouvir os profetas de Deus, aqueles que Deus tem levantado para ministrar aos nossos corações, vamos ouvir a palavra de Deus, aquilo que Deus tem ministrado a cada um de nós, vamos ouvir em nome de Jesus, em nome do Senhor. Se você quer ir para o céu, ouça a voz de Deus. Mais do que ouvir a voz de muitos gurus do nosso tempo, ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Deus. É uma voz de salvação. E, em terceiro lugar, você deve arrepender-se dos seus pecados. Verso 30, o rico apela para Abraão. Faz com que Lázaro então volte, faz com que Lázaro então ressuscite dentre os mortos, porque há de acontecer então um sinal miraculoso, alguma coisa extraordinária, para que os meus irmãos realmente tomem a decisão que precisam tomar para não virem para este lugar de tormento. Mas Abraão diz, se eles não ouvem
Moisés e os profetas, tampouco se arrependerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Se eles não escutam Moisés e os profetas, tampouco eles se arrependerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então guarde essa palavra, esse verbo arrepender, né? Arrependimento é algo que você precisa fazer, é algo que você precisa ter para ir para o céu. Você precisa se arrepender dos seus pecados. A gente se arrepende dos nossos pecados quando a gente reconhece que somos pecadores. Quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que os nossos pecados fazem, sim, separação entre nós e o nosso Deus. Então, nós caímos em nós mesmos, reconhecemos os nossos pecados, reconhecemos que somos pecadores e reconhecemos que não há nada também que nós possamos fazer para a nossa salvação, senão confiar na graça de Deus, confiar naquilo que Jesus já fez na cruz por mim e por você. Arrependa-se dos seus pecados e também creia. Creia, o verso 31 diz, tampouco se arrependerão, tampouco acreditarão, ainda que alguém se levante dentre os mortos, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Você precisa crer. Para ir para o céu, você precisa crer em Jesus, você precisa arrepender-se dos seus pecados, você precisa ouvir a voz de Deus e você precisa aproveitar a oportunidade que Deus está lhe oferecendo. Oportunidade que Deus está lhe dando. Em Deuteronômio, Moisés é usado por Deus para dizer ao povo o seguinte: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vocês vivam, e a sua descendência também. Deus está colocando diante de você a vida e a morte. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Qual será a sua decisão? Este é o momento. A hora de você tomar essa decisão não é ano que vem, não é semana que vem, não é durante a semana, é agora. Porque nós não sabemos o que vai nos acontecer daqui a 1 hora, daqui a meia hora, nós precisamos tomar agora, por medida de segurança, a decisão de nos arrependermos dos nossos pecados, de confiarmos em Jesus, de passarmos a ouvir a voz de Deus, antes de ouvir a voz dos amigos, antes de ouvir a voz dos parentes, antes de ouvir a voz do coração, você precisa ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus traz paz, a voz de Deus traz esperança, a voz de Deus traz salvação, traz perdão para os nossos pecados. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos nesse momento e ore a Deus com a gente.